São 7h31. O governo federal lançou nesta segunda-feira o pacote verde e amarelo, que procura incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos de idade. As informações com Carlos Alberto. Milhares de cearenses esperam uma oportunidade de trabalho com carteira assinada a partir do programa Trabalho Verde e Amarelo, lançado nesta segunda-feira pelo governo federal e que prevê a redução de obrigações para incentivar as empresas a contratarem jovens de 18 a 29 anos. A meta prevista é gerar 4 milhões de vagas até 2022, reduzindo a taxa de desemprego de 12% para 10%. Membros do governo federal acreditam que é melhor estar empregado com benefícios trabalhistas menores do que ficar na fila dos desempregados. Esse pensamento é compartilhado por alguns jovens que estão procurando emprego. O programa só valerá para trabalhadores com remuneração de até um salário mínimo e meio, o correspondente hoje a R$ 1.497. O programa define regras para livrar as empresas do recolhimento da contribuição patronal para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de 20%. Outra mudança em relação à atual carga de recolhimento de contribuições sociais. A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, será de 2% ao invés de 8%. E o valor da multa para o empregador, em caso de demissão sem justa causa, será de 20% sobre o saldo do fundo. Hoje, essa multa é de 40%. As medidas foram anunciadas com entusiasmo e o governo espera que, a partir de 2020, o mercado de trabalho atraia milhares de jovens, inclusive na Grande Fortaleza e no interior do estado. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h33. Com esse pacote, o governo federal quer também reinserir 1.250.000 trabalhadores que estão afastados das atividades profissionais. O Sátiro Salles tem as informações. Um programa verde e amarelo lançado nesta segunda-feira, o governo do presidente Jair Bolsonaro espera reinserir nos próximos 3 anos pelo menos 1.250.000 trabalhadores que estavam afastados das atividades profissionais devido a algum acidente ou adoecimento grave. O programa Verde e Amarelo institui o programa de habilitação e reabilitação física e profissional, além de prevenção e redução de acidentes de trabalho. A iniciativa tem como objetivo financiar o serviço de habilitação e reabilitação profissional prestado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, além de programas e projetos de prevenção e redução de acidentes. Outra medida dentro do programa Verde e Amarelo é ampliar o número de oportunidades. Com isso, a medida provisória propõe um regramento mais amplo sobre o trabalho aos domingos, que atualmente é autorizado dependendo do tipo da atividade. A MP inclui a possibilidade na CLT, com a ressalva de que para os estabelecimentos do comércio deverá ser observada a legislação local e assegura o repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Projeção de entidades do setor produtivo apontam para a criação de 500.000 empregos na indústria e no varejo até 2022, a partir desta medida. Outras medidas interessam a milhares de cearenses. Com a finalidade de dar mais segurança às empresas e aos trabalhadores, a MP trata de outras 3 questões importantes. Uma delas é a regulamentação da gorjeta, que, segundo o texto proposto, não constitui receita própria dos empregadores, mas destina-se aos trabalhadores. Outra diz respeito ao fornecimento de alimentação, que não possui natureza salarial e nem tributável. E, por fim, altera a legislação sobre a participação nos lucros e prêmios para estimular a produtividade e o mérito nas empresas. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Um projeto de lei dentro desse pacote de ações anunciado pelo governo federal regulamenta o uso do seguro garantia para substituição de depósitos recursais trabalhistas. Quem tem essas informações é o Carlos Silva. Dentro do programa Verde e Amarelo, as medidas despertam o interesse de muitos cearenses. Um projeto de lei apresentado nesta segunda-feira no pacote de ações anunciado pelo governo federal regulamenta o uso do seguro garantia
para substituição de depósitos recursais trabalhistas e altera os índices de reajustes dos débitos trabalhistas. De acordo com o Ministério da Economia, cerca de 65 bilhões de reais devem ser injetados na economia com a mudança nos depósitos. Uma fatia desse dinheiro está no Ceará. Já a alteração nos índices de reajuste dos débitos deve gerar uma economia de 37 bilhões de reais para as estatais em 5 anos. A proposta é para mudar o cálculo, que hoje é pelo IPCA-E mais 12% ao ano para IPCA-E, juros da poupança. Outra medida considerada importante é a que incentiva o mercado de microcrédito, estimulando a participação de bancos digitais, desobrigando o atendimento presencial ao cidadão. A projeção é assinar 10 milhões de contratos até dezembro de 2022 e conceder 40 bilhões de reais em créditos. As medidas do governo federal são abrangentes e estabelecem também a reorganização da fiscalização do trabalho com a regionalização da atuação, aumento de prazos, maior transparência nas ações, simplificação das multas e implantação da dupla visita para situações de gradação leve. Primeiro, o auditor fiscal alerta para possíveis problemas que só será convertida em multa em caso de reincidência. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Tem mais informação para você, ouvinte internauta, sobre esse pacote verde e amarelo do governo federal. Quem ganha seguro-desemprego vai pagar INSS a partir da oficialização dessas mudanças instituídas pelo governo federal. O Carlos Alberto volta agora com essas informações. Trabalhadores que recebem um seguro-desemprego passarão a pagar 7,5% de alíquota de contribuição ao INSS. Hoje, para quem recebe o benefício, não há cobrança de contribuição para o INSS. Esse dinheiro vai ser usado para compensar o que o governo deixa de arrecadar das empresas. O governo anunciou uma medida provisória que alivia a folha de pagamentos para empregadores que contratarem jovens de 18 a 29 anos de idade e que ganhem até 1,5 salário, com o objetivo de criar vagas. Com a desoneração dos encargos, os cofres públicos vão deixar de ganhar 10 bilhões nos próximos 5 anos. Com a cobrança do INSS dos desempregados que ganham seguro-desemprego, o governo estima arrecadar 12 bilhões. Cobre o buraco dos 10 bilhões e ainda sobram 2 bilhões de reais. Um detalhe, a contribuição dos desempregados vai contar como tempo para aposentadoria. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, declarou que a contribuição previdenciária para quem recebe o seguro-desemprego será permanente, mesmo que o programa do governo não seja estendido. Com informações sobre os bastidores da Previdência Social, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h40, um resumo completo, Beto Almeida, dessas ações que nós tivemos lançadas nessa segunda-feira pelo governo federal e que tem repercussão na vida das empresas, na vida dos cearenses, na vida também de quem vai receber o seguro-desemprego e já estará enquadrado nessas novas regras da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ô Luziano, avaliando assim muito rapidamente a questão, eu vejo o seguinte: os jovens, de fato, são a parte, né, vamos dizer assim, que fica mais debilitada, mais fraca na questão da busca pelo emprego. É quem mais sofre. Então o governo acerta quando ele foca nessa população jovem para estimular a contratação e a geração de emprego. Eu só acho lamentável, por exemplo, que tenha ficado de fora a outra faixa que o governo tinha prometido e acabou não cumprindo, que é exatamente a dos trabalhadores acima de 55 anos. Essa categoria, aliás, essa faixa, Luziano, de trabalhadores brasileiros hoje sofre um bocado para se manter no mercado de trabalho. E quando perde, Luziano, já tem dificuldades imensas de retornar ao trabalho. Significa dizer o quê? Que esse povo cai na informalidade, Luziano.
esse povo cai na informalidade porque ele não vai ter mais a facilidade de conseguir um emprego formal com carteira assinada, com contribuição para a Previdência Social. O governo precisa pensar também para essa categoria. Quero acrescentar, Beto Almeida, que essa faixa da população, os trabalhadores nesse segmento acima dos 50 anos de idade, representam uma mão de obra bem qualificada, experiente, que é bem produtiva e que merece estar no mercado de trabalho, porque enriquece as empresas do ponto de vista do conhecimento e da experiência. Sem dúvida. Esse é um dos pontos criticados nesse pacote do governo federal, que tem outras medidas que são bem abrangentes, Beto Almeida. O governo anunciou um pacote de ações e aí você, ouvinte, internauta, pode até interpretar, dizer, olha, mas aí tem muita promessa, tem muita suposta generosidade, mas de concreto teremos aí algumas medidas que irão passar, depende do Congresso Nacional, mas registre-se que nesse caso aí tem uma boa intenção do governo federal tentar acertar e atrair esses jovens para o mercado de trabalho e estimular a economia a andar. E tem uma coisa que o governo fala, Luciano, nesse pacote, que eu acho ele bem mais pé no chão, eu acho ele bem mais prático e execuível do que muitos outros que já foram lançados, que é a questão que o governo toca da qualificação. Luciano, olha só, hoje, mesmo com dificuldade de emprego, de geração de novas vagas de trabalho, ainda assim, por exemplo, esse mercado da tecnologia da informação, Luciano, tem vaga ainda. O problema é que não tem gente qualificada e preparada para isso. Aí entra um questionamento que o governo faz de que, olha só isso aqui, Luciano, o governo vai dar, continuando, cursos de qualificação, mas ele diz o seguinte, que essas entidades de qualificação com contratos com o governo, elas serão pagas após a comprovação de empregabilidade de seus ex-alunos. O que o governo quer acabar, Luciano? Quer acabar com a malandragem de várias empresas que criaram cursos e ofereceram esses cursos para o governo federal e foi pago para eles essa qualificação, só que não melhorou a vida de nenhum jovem, não qualificou ninguém, não prestou nenhum serviço. Pergunta quais foram desses empregos, aliás, desses cursos que foram dados de qualificação, quantos jovens saíram de lá com emprego no mercado de trabalho? Aí o outro aspecto disso, para além dessa questão, é que vamos combinar. O empregado, ele só arranja emprego se tiver um empregador para contratar. E o empregador só faz isso se tiver demanda. O governo também precisa fazer a parte dele na economia. Me chama a atenção também, dentro desse pacote, uma das iniciativas do governo. Tem lá, o programa vai livrar as empresas de pagar a contribuição patronal para o INSS de 20% sobre a folha e as alíquotas do Sistema S, do Salário Educação e do INCRA. Nesse caso do Sistema S, já é o primeiro recado que o governo federal está dando sobre o volume de dinheiro destinado ao Sistema S, que são as empresas formadas pelo SESI, SENAC, Senai, que e Sebrae. O Sistema S. Então, o governo que logo no início, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou medidas duras, mas não as concretizou, mirando o Sistema S, o governo dá o primeiro recado ao acabar para as empresas com a contribuição dessa alíquota do sistema para o Sistema S sobre essa folha de pagamento desses jovens, desses trabalhadores entre 18 e 29 anos a serem contratados. Exatamente. Não tenha dúvida que isso aí é um recado, mas também é uma forma, Luciano, de desoneração